Então, dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o empate com o Atlético Paranaense no Morumbi. Primeira pergunta, repórter Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Boa noite, Rogério. Gostaria que você comentasse sobre os erros de finalizações do São Paulo na partida de hoje. Foram 2 chutes certos e 15 errados contra um adversário que só se defendeu. Como você avalia esses erros hoje especificamente? Falta de paciência, erro técnico ou chances que foram criadas, mas eram mais difíceis de serem concluídas? Boa noite. Teve 2 defesas do goleiro, verdade. O zagueiro tirou uma bola do Rigoni, que já tinha passado pelo goleiro. O Rigoni finalizou a 30 centímetros da trave. Teve vários tipos de finalizações, fora cruzamentos que nós não conseguimos definir. Cabeçada do Sara, que quis fazer um movimento muito forte. Dominamos o jogo, criamos todas as oportunidades de marcar. Infelizmente, eu acho que todos fizeram o melhor, nós entregamos o melhor que nós podíamos, não conseguimos só ter felicidade em fazer o gol, seja ele ora por falta de tranquilidade, ora por uma conclusão mais apertada, ora por uma defesa boa do goleiro, enfim, os mais variados fatores. Bruno Carvalho, Portal UOL. Rogério, boa noite. A mudança no esquema tático no intervalo da partida aconteceu por causa do cartão amarelo do Reinaldo ou a atuação da equipe no primeiro tempo não te agradou? Ainda sobre o cartão, o que você achou do lance? Não, a atuação do meu time me agradou os 90 minutos. O time dominou o jogo todo, teve todas as oportunidades criadas, teve todo o controle do jogo, não teve nenhum chute dentro do nosso gol. Você joga contra o Atlético Paranaense, um time que acabou de ser campeão da Copa Sul-Americana, eles não chutam nenhuma bola no nosso gol. E você ficar descontente não dá. A saída do Reinaldo se deu sim pelo cartão. E na verdade porque a entrada do Benítez, para tentar dar mais qualidade, eu tenho que jogar ele para o meio. Para eu jogar ele para o meio, eu só tenho uma maneira de jogar, que é tentar marcar mano a mano os zagueiros. Benítez, Rigoni, Caleri nos 3 zagueiros, jogar praticamente um mano a mano no segundo tempo, tentando empurrar o Atlético para trás. Eu não posso pôr o Benítez do lado porque ele não tem condições de acompanhar o lateral. Eu estaria matando o jogador e não estaria tentando deixar ele criar. Então os meus jogadores mais decisivos têm que jogar mais próximos do gol. E aí o Léo entra a fazer essa função de terceiro zagueiro. O Sara cai um pouco mais pelo lado e o Igor é um pouco mais adiantado e nós jogamos com 3 homens de frente, junto com mais 2 homens de meio campo. Desculpa aí. Sobre a falta eu na hora achei que foi uma falta, uma bola dividida e o pé resvala depois no jogador do Atlético. Vendo agora pela TV, eu acho que era possível interpretar como até um cartão vermelho. Acho que era possível sim, era um lance, na minha opinião, interpretativo, mas uma falta muito no limite do amarelo para o vermelho. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, o time mudou muito a postura depois da sua chegada. Não vai ser tranquilo, mas o treinador fica mais confiante que vai dar tudo certo no final? Eu acredito muito nos jogadores, eu falo para eles, né? Façam o seu melhor dentro das melhores condições que você tem. E hoje eles entregaram o melhor que eles tinham. O Atlético não caminhou no campo, o Atlético não conseguiu trocar passes, o Atlético não conseguiu criar, não conseguiu atacar. Nós sufocamos, foi um jogo de meio campo. Agora, o gol é uma coisa que você não controla. Mas o desempenho de hoje foi muito bom, foi melhor que o do Palmeiras. Jogamos melhor hoje do que contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras o resultado veio e hoje nós não tivemos a condição de fazer o gol, não conseguimos fazer o gol. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, você falou em algumas entrevistas anteriores que não conta no elenco com jogadores de velocidade, principalmente no setor de ataque. O jogo de hoje, principalmente na primeira etapa, foi uma prova do quanto é necessário para essa equipe evoluir os jogadores com essa característica? Força, velocidade, jogadores que têm 1 para 1, que quando recebem uma bola aberta, partam para cima e consigam uma jogada individual para daí você, logicamente, abrir espaço. Então assim, nós temos o Marquinhos, que é um garoto, um ótimo garoto, cumpridor de todas as funções táticas, mas que ainda não está pronto para a equipe profissional. Ele tem que ser trabalhado para um dia poder ter mais cancha para poder jogar um jogo desse tamanho com 40 e tantas mil pessoas. Ele fez um bom jogo contra o Racing, eu sei, aqui, eu assisti esse jogo, quando o São Paulo venceu. Mas no 1 contra 1, infelizmente, ele cumpriu taticamente perfeito tudo que ele anulou. A subida do Marcinho, o Marcinho não jogou. Na hora do 1 para 1, ainda falta experiência para ele, é jovem, ainda precisa um pouco mais de maturidade para ganhar um duelo 1 contra 1 para livrar e abrir espaço na defesa adversária. E fora esse,
é o Rigoni, nosso segundo jogador mais rápido, que é um jogador de muita qualidade, que tem que estar sempre perto do gol. Para tirar ele para o lado do campo, você perde muito dentro, né? Então, assim, é o que eu falo, dentro das limitações, dentro de tudo que nós temos, cada um deixou o seu melhor. Nós fizemos um jogo constante, dominamos ele por inteiro, mas não conseguimos fazer o gol. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, nos 2 últimos jogos em casa, o São Paulo teve 90 mil torcedores que não viram um gol da equipe. Qual é a confiança para o torcedor que pensa em vir contra o Sport em relação ao aproveitamento ofensivo e à obtenção de uma vitória que pode ser salvadora para o time? O torcedor não vem só por confiança, o torcedor vem por paixão. O torcedor vem pela camisa, pelo escudo, pela história, pelo que se construiu no passado, pela esperança de ver um time sair de uma situação difícil, que já vem se arrastando há anos, não é exclusivo desse ano, não é exclusivo desses últimos 8 jogos. Aliás, 8 ou 9 jogos, foram 3 vitórias que ajudaram bastante o time a sair dessa situação que já era muito difícil quando nós chegamos aqui no 16º em aproveitamento, em pontos perdidos, né? E hoje, infelizmente, com essa vitória, se a gente tivesse conseguido a vitória, a gente estaria respirando aliviado e ainda pensando, quem sabe, em coisas maiores. Agora, nós precisamos do apoio dele, como ele veio aqui hoje, apoiou, como ele apoiou contra o Flamengo, só que só viu 10 minutos de jogo. Hoje, ao menos, ele viu 90 e tantos minutos de jogo de um time aguerrido, de um time que disputou, que teve sempre a oportunidade de fazer o gol, sempre a oportunidade de ganhar, sempre teve muito perto da vitória. Agora, nem sempre você vai conseguir entregar realmente para o torcedor voltar feliz para casa. Era a coisa que nós mais queríamos depois do fracasso que nós tivemos contra o Flamengo, de tomar um gol com 20 segundos, uma expulsão com 8 minutos e terminar o jogo ali, o torcedor ir embora para casa. Poderia ter saído com 10 minutos do primeiro tempo. Hoje não. Hoje ele vibrou, teve junto e viu o time criar, viu o time ser superior, viu o time marcar pressão, bola passando perto do gol, finalização próxima, goleiro defendendo. É o que eu falo, é o que dentro das possibilidades nós conseguimos fazer. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Rogério, logo na sua chegada, o Benítez foi titular nos 2 primeiros jogos. Depois ficou como opção em todos os outros. Nas últimas 3 partidas, você optou por Marquinhos e Vitor Bueno entre os titulares. Por que não a escolha pelo Benítez? 4-4-2 plano, 2 linhas de 4 com 2 homens de frente. Não posso botar ele de volante, tenho 2 caras de intensidade por dentro. Na frente, Rigoni Caleri, Rigoni Luciano. Dos lados, eu não posso ter o Benítez do lado. Eu vou matar ele de tanto correr, ele não vai me produzir. Então eu não tenho como, eu tenho que dentro de um sistema eu tenho que aproveitar o que eu tenho de melhor. Já no segundo tempo, contra o Palmeiras, ele entrou no 4-2-3-1, jogando pelo centro, como ele jogava no Independente, como ele teve maior sucesso. Mas eu preciso de jogadores alguns jogadores que façam esse corredor, que ajudem. O Sara ajuda muito o corredor. Vitor Bueno é um jogador mais técnico, não é de voltar tanto. Marquinhos, jogador que obedece mais parte tática. Um jogo não é feito só de talento, senão teve 45 minutos hoje e seria resolvido o jogo. E ele entrou bem no jogo hoje. O Benítez fez um bom jogo, entrou, criou oportunidades de gol. Mas nem sempre o sistema favorece um jogador que é muito qualificado tecnicamente, mas ele não tem essa condição de fazer do lado. Jogamos com 2 volantes, 2 homens de frente, Rigoni e Caleri, são meus... O Rigo Luciano, quando tá, 2 desses 3. O Pablo, enfim, quem esteja nessa posição. E do lado pro Benítez fica difícil, então por isso que é difícil encaixá-lo no sistema de jogo. Isso não diminui o talento, a qualidade, a admiração, é um cara agradável de se trabalhar no dia a dia, só tem elogios a fazer o Benítez. Hoje entrou, tentou da melhor maneira possível ajudar a equipe. Sempre quando for possível ele vai entrar, vai tentar ajudar. Infelizmente nem com a entrada dele nós conseguimos fazer o gol. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Rogério, o time do São Paulo ainda não venceu 2 jogos consecutivos desde o início da sua segunda passagem como técnico do clube. Na sua opinião, qual é a razão para a equipe oscilar tanto em termos de resultado, justamente em um momento decisivo da temporada? No momento decisivo, não. O São Paulo ganhou 9 partidas em 34. Não é de agora que os problemas vêm. São Paulo teve vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, onde é um nível um pouco mais baixo. Mas qual foi a sequência de vitórias que o São Paulo teve no campeonato como um todo? Gente, é um momento difícil, um momento de dificuldade. Eu acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. A realidade que o clube está passando nesse momento. Vão ser, primeiro, um final de ano difícil e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui e com qualquer diretoria que esteja aqui. As dificuldades, elas existem, têm que ser explicadas para o torcedor, porque ele vai ter que ajudar, vai ter que ser paciente, vai ter que ajudar muito o São Paulo nesse momento. É um momento crítico da história do clube. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Para quem viveu aqui 26, mas agora mais
voltando agora, nos últimos 31 anos. É um momento crítico, é um momento difícil, por isso que eu digo, o torcedor ele vem, ele tem a confiança que o time fez um grande jogo hoje, e ele espera que o time faça um grande jogo no sábado, mas ele vem pela paixão, ele vem pela camisa, pela história, pelos títulos, por isso que ele... De Energia 97. Rogério, quando você chegou, o Igor Gomes fez ótimas partidas, mas já há algum tempo o desempenho dele, principalmente com a bola, não é o mesmo. O Benítez, por outro lado, é mais objetivo e se destaca mais com a bola, mas não é tão intenso sem ela. Nos próximos jogos, você pretende continuar priorizando os jogadores que entregam mais quando o time não tem a bola, ou isso pode mudar? Eu pretendo tentar ganhar os próximos jogos para ficar na primeira divisão, é o que eu pretendo, dentro das melhores, dentro da análise do time adversário, ele pode entregar os perigos. Parece que faz um século que eu cheguei aqui, faz 9 jogos. Os primeiros jogos ele foi bem. O menino se entrega, o menino tem alma, coração o tempo todo. Se puder jogar os dois juntos, ótimo. Senão nós vamos escolher pelo esquema que nos coloque sempre no jogo, que nos dê a possibilidade de estar sempre próximos da vitória. São jogadores intensos. Igor e Sara, repito, mais uma vez aqui. São jogadores intensos e um time hoje, o futebol moderno necessita assim. Claro que nós gostaríamos de ter o Benítez com a qualidade dele e com a intensidade do Igor Gomes, não tenha dúvida. Você juntaria um jogador fisicamente fantástico com um jogador tecnicamente ótimo. O Igor tem valências técnicas também boas. O Benítez ajuda quando possível na parte física. Mas é o que eu repito, eu não posso botar o Benítez para o lado do campo. Eu não vou mudar um sistema para jogar um 4-2-3-1, depende do adversário. Pode ser até que possa, dependendo do adversário. Mas eu não gosto de jogar com um homem isolado só na frente. Eu prefiro jogar sempre, no mínimo, com 2 jogadores de frente. Jean Brandão, Record TV. O São Paulo fez promoção de ingressos, mais uma vez a torcida veio ao Morumbi. O que dizer para esse torcedor em relação às pretensões do time nesta reta final de campeonato? As pretensões do time é tirar o time o mais rápido possível da situação constrangedora e difícil que é conviver tão próximo à zona de rebaixamento. E a presença do torcedor no sábado vai ser muito importante, que ele continue incentivando, que ele continue gritando, empurrando o time como ele empurrou hoje. Ele empurrou até o final, e o time criou até o final, até o último momento. E a gente espera poder ter um sucesso, uma sorte melhor nas finalizações que nós pecamos. O time provavelmente vai estar um pouco mais cansado, vamos analisar, o Sport vem de 10 dias se preparando, agora nós jogamos hoje à noite, é pouco tempo que tem de recuperação. Vamos só fazer os ajustes praticamente em vídeo, tudo para tentar ter um time competitivo como foi hoje. Fazer o melhor dentro da melhor condição que é oferecida hoje para o São Paulo. Última pergunta, repórter Giovanni Chacon, da Rádio Jovem Pan. Falando da parte tática de hoje, mas podendo se estender para os últimos jogos, o lado esquerdo foi muito mais utilizado do que o direito. Antes com o Reinaldo aberto e Sara mais centralizado, e depois com o Benítez mais centralizado e Sara mais aberto. Existe uma confiança maior no momento do setor em relação ao outro lado, que parece estar ainda em ajustes com as constantes trocas entre Igor, Vinícius e Orejuela? O lado esquerdo realmente, acho que se for analisar num todo, dos 8 jogos, principalmente, nos últimos jogos está bem mais equilibrado. Mas nos anteriores, realmente o lado esquerdo talvez tenha tido maior participação. Os primeiros jogos, quando nós chegamos, funcionou muito melhor o lado esquerdo que o direito. Devagarinho a gente consegue também ajustar. Hoje o Sara, ele começou jogando do lado direito. No jogo contra o Palmeiras, o Sara fez o gol jogando pelo lado direito. Então o Sara não estava no lado esquerdo, como o rapaz faz na pergunta, né? E o Benítez joga centralizado, ele não joga por lado nenhum, ele joga centralizado. Mas assim, eu acho que hoje já é mais equilibrado, as ações são mais equilibradas, tanto do lado direito quanto esquerdo. Nos primeiros jogos, sim, o time jogou bem mais penso pelo lado esquerdo, que era o lado que mais oferecia condições para jogar. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube. Uma boa noite.